Correção da questão 1. Vamos lá. Um estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 gramas de água a 0 graus Celsius, ou seja, acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas, ou seja, vai haver mudança de estado aí. Se é mudança de estado, eu calculo calor latente. Qual é a fórmula de calor latente? Qual é a fórmula de calor latente? Ué, por que não quer escrever? Tá. Qual é a fórmula de calor latente? Massa vezes o coeficiente de calor latente. Então vamos lá. A massa ele já me deu, 500. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor em calorias necessária para que o gelo derreta será, me dá 80 calorias de coeficiente de calor latente. Então, o Q é igual a massa 500 vezes 80. Q é igual, né? 500 vezes 80 vai dar o quê? 40.000. Letra o quê? D. Beleza? Essa é a questão 1. Vamos para a questão número 2. Então, vamos lá. Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 gramas. Já me dá a massa. A temperatura de 25 graus. Para transformar essa massa de água totalmente em vapor, né, aí eu já vou ter dois tipos de calor. Calor sensível e calor latente, que é quando muda de estado para vapor. Qual deve ser a quantidade total de calor fornecida em calorias? Considere o calor de transição do vapor L de 540 calorias por grau e me dá o calor específico da água igual a 1. Então vamos lá. A quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Então essa aqui vai ficar. A quantidade de calor total é... Qual é a fórmula de calor sensível? Massa vezes coeficiente vezes calor específico vezes ΔT. Mais, qual é a fórmula de calor latente? Massa vezes o coeficiente de calor latente. Então, a quantidade de calor total vai ser, massa ele me deu, né, que é 200, vezes 1, vezes a variação de temperatura. De 25 a 100, eu variei quantos graus? 75. Mais 200 vezes 540. Quanto que dá essa besteirinha aí? Multiplicando isso tudo e depois somando no final. Dá 123.000, né, calorias. Beleza? Tá aí a questão número 2. Vamos rapidinho para a questão número 3 para o vídeo não ficar muito longo, gente. Então vamos lá. Apagando aqui rapidinho. Pá. Vamos lá, questão número 3. Né? Considere que o calor específico, né? Considere que o calor específico de um material presente nas cinzas C seja C igual a 0,8. Supondo que esse material entra na turbina a menos 200 graus Celsius, a energia cedida a essa massa, a uma massa M de 5 gramas do material, para que ele atinja uma temperatura de 8.800. Então, o que acontece? A variação de temperatura nesse caso aí, na questão 5, né? É 5 não, é 3, desculpa. A variação de temperatura aí foi de menos 200 para 8.800, então a variação de temperatura é de 9.000 graus. Correto? A massa ele me deu igual a 5 gramas. E o calor específico ele disse que é 0,8, não é isso? Então é simples, vou calcular o calor sensível. Vai ser o quê? 5 vezes calor específico vezes o quê? 9.000. Calor sensível vai ser 5 vezes 0,8 dá 4. Vai ficar 4 vezes 9.000. O calor sensível vai ser o quê? 3.600. 36.000, né? 36.000 joules. Não, 3.600 joules não. É isso mesmo. 36.000 joules. Beleza? Tranquilo isso aí?
A não ser que tem opções. E tem, eu passei. É 3.600, gente. Por quê? Eu acho que saiu um zero a mais aí nessa edição. Esse último zero, além de não ser menos 200, deve ser menos 20. E a temperatura final não deve ser 8.800, deve ser 880. Aí eu ficaria com uma variação de temperatura de 900. É porque na hora de editar, o Word deve ter considerado o grau do Celsius como mais um zero. Então aqui é 900, tá? 900, aqui também 900, então tiro um zero daqui. Vai ficar 3.600 joules, tá? É só desculpa aí o erro de formatação, tá bom? Então aí foi a questão 3. Vamos para a questão 4. Né? Questão 4. Vamos lá, questão número 4. Uma bolsa térmica de 500 gramas de água, a temperatura inicial de 60 graus, é empregada para tratamento de dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40 graus. Então já tem uma variação de temperatura aí de 20 graus. Não é isso? Considerando que o calor específico da água é 1, e supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, né? A quantidade de calorias recebidas pelo paciente de tratamento foi igual a... Então, olha só, a quantidade de calorias que o paciente recebe é 60% do calor sensível, a quantidade de calor sensível. Ou seja, a quantidade que o paciente recebe vai ser 0,6 vezes a quantidade de calor sensível. Então, a quantidade que o paciente recebe vai ser 0,6. Qual é a fórmula de quantidade de calor sensível? Vezes a massa, que é quanto? 500. Né? Vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é o quê? 20. Então, a quantidade de calor que o paciente recebe é o quê? Multiplica isso aí, dá o quê? 6.000 calorias. Letra o quê? Letra C. Né? Agora vamos para 5 para a gente finalizar. Correto? 5 aqui para a gente finalizar o vídeo. O vídeo não ficar muito longo. Questão 5. Um corpo de massa igual a 80 é aquecido, a sua temperatura sobe de 10 para 20, 10 para 40. Então a variação de temperatura tem uma variação de 30 graus. Me dá a massa, 80 gramas. Né? O calor específico da substância que constitui o corpo é de 0,4. Então ele me dá o calor específico, 0,4. Ele quer o calor sensível, em quilocaloria. Lembra que no final você vai ter que dividir por 1.000. Né? Não, porque você quer em quilocaloria. Então vamos lá. Quantidade de calor vai ser 80 vezes 0,4 vezes 30. A quantidade de calor vai ser 80 vezes 0,4 dá 32. Vai ficar 32 vezes 30. 32 vezes 30 vai dar o quê? 960. Se eu dividir isso aqui por caloria, se eu dividir isso aqui por 1.000, isso aqui vai dar 0,96 quilocalorias. Tá aí, gente. Matamos a primeira lista de física. Beleza? Na próxima aula, eu já vou passar a correção no quadro. Tudo bom? Espero que tenha ajudado aí a galera. Valeu, gente. Um abraço.